Não podemos começar nossa análise de mercado de hoje sem comentar a bobagem que está sendo propagada pelo jornal Folha de São Paulo. A notícia de um possível caso atípico de vaca louca no estado do Mato Grosso, em uma vaca e para lá de velha. E que não deveria emocionar nem os mais inocentes do mercado, já que, de acordo com quem espalhou essa bobagem, a tal da vaca velha louca teria nada mais, nada menos do que 19 anos. Bom, assim que nos deparamos com a notícia que foi divulgada no final da tarde de ontem, na coluna do jornalista Mauro Zafalon, da Folha de São Paulo, tivemos a seguinte reação, que é o tipo de informação que não tem peso algum no mercado e que só poderia ter sido disparada por alguém que não sabe a diferença entre um cachorro e um bezerro. Mas o que é que todo produtor de gado e consumidor de carne bovina do Brasil precisa saber e que, claro, a matéria da Folha não contou? Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte da Rural Business, imediatamente argumentou que um animal de idade tão avançada teria mesmo que ter chegado prostrado ao frigorífico. E como na pecuária de hoje um animal de 4 anos já é considerado velho para o abate, essa pobre vaca de 19 anos deveria ter chegado ao frigorífico de maca. Brissac acredita que um animal como esse, devido à idade extremamente avançada, tem todo tipo de problema, incluindo, claro, os neurológicos e muito provavelmente também os cardíacos. É como se fosse uma senhora de 100 anos de idade. A probabilidade de ter aterosclerose ou qualquer outra doença é muito grande. Importante observar ainda que nos próximos dias, para aumentar os lucros, muita gente vai tentar assustar o produtor de gado do Brasil com mais bobagens, já que a Folha de São Paulo publicou o absurdo que esse caso da vaca velha louca lá do Mato Grosso acontece no momento em que as exportações de carne bovina dos frigoríficos brasileiros estão quebrando todos os recordes de volume e faturamento. É claro que nesse momento tem muita gente no mercado de gado gordo tentando barrar a escalada de alta que vem aí no valor do boi e da vaca gorda no Brasil, já que nos próximos meses vamos viver um dos maiores arroxos de oferta diante dos estoques de gado ainda mais abaixo das atuais necessidades de demanda, o que vai fazer disparar o valor da arroba. Na avaliação de Brissac, só mesmo um despreparado mercadologicamente ou com alguma segunda intenção publicaria uma matéria como essa. E que com certeza o jornalista desconhece como é que se trata hoje no mercado internacional casos atípicos de vaca louca em animais de mais idade, como que aconteceu em 2010 com uma vaca de 13 anos numa fazenda de Sertanópolis, norte do Paraná, e que, claro, não alterou o status sanitário do Brasil em relação à doença. A situação atual é de risco insignificante. O analista-chefe de mercado de pecuária de corte da Rural Business lembra ainda que em fevereiro deste ano, a União Europeia anunciou um novo caso de vaca louca, e dessa vez na Polônia. O Instituto de Veterinária do Estado de Puławy confirmou um caso idêntico ao denunciado agora no Mato Grosso. E as autoridades sanitárias da União Europeia correram para afirmar que esse caso anunciado era atípico e que isso ocorre em muitos países e não afeta a exportação de carne bovina, já que, sob a lei da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, a Polônia continuaria com o status de um país com risco negligenciável da doença. Os serviços veterinários da Polônia relataram a suspeita desse caso atípico numa vaca na localidade da Baixa Silésia. E 7 dias depois, após análise laboratorial, as suspeitas foram confirmadas, o animal foi sacrificado e os restos foram removidos. Júlio Brissac lembra ainda que a OIE, órgão internacional responsável por avaliar as ações dos países no combate às enfermidades animais, mantém e manterá o Brasil em sua lista de países com risco negligenciável para a doença da vaca louca. E, evidentemente, vai dizer, como já fez no passado, que não é um caso como esse, ainda que seja comprovado, que vai mudar a avaliação sobre o Brasil. Sempre que surgem casos da doença da vaca louca, a OIE lembra que existem outros países com casos identificados e que também podem ser considerados como pertencentes aí ao grupo com risco negligenciável.
O que muita gente desconhece até hoje é que desde o ano de 2012, a OIE afirma que o consumo de carne vermelha de um animal com a doença da vaca louca não oferece riscos à saúde humana, já que normalmente esse animal é morto, enterrado e não entra na cadeia alimentar. O consenso científico atual é que oferece apenas risco ao consumo de órgãos contaminados com a proteína causadora dessa doença, como, por exemplo, o cérebro e a medula espinhal. A Rural Business lembra ainda que, na época do último caso que aconteceu aqui no Brasil, no estado do Paraná, a própria ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, entidade criada para defender os interesses comerciais dos frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil, declarou que aquele caso identificado na fazenda de Sertanópolis foi um caso atípico, gerado por mutações genéticas espontâneas num animal com idade extremamente avançada. Portanto, caro aí Mauro Zafalon, do jornal A Folha de São Paulo, nós não sabemos quem é que mandou você publicar tamanha bobagem, mas só temos uma coisa para te dizer. Vai estudar, vai. Pois bem, dito isso, se você opera no mercado físico do gado gordo, saiba que neste momento, conscientes do aumento radical de demanda de carne bovina que virá nesse mês de junho, devido às festas juninas, parte dos grandes frigoríficos já derrubou o valor do dianteiro bovino. Mas é evidente que essas empresas e seus colaboradores não vão te mostrar gráficos como esses que revelam o valor médio de maio, não só do dianteiro, mas também do traseiro bovino e da ponta de agulha, e que são recorde, recorde e recorde. O dianteiro bovino fecha o mês de maio na média de R$ 9,02 o quilo, avanço de nada mais nada menos que 18,4% sobre os R$ 7,62 por quilo anotados em maio de 2018. Em seguida vem a ponta de agulha, que passou de R$ 7,63 para os atuais R$ 8,74 de média e revela 14,5% de aumento em um ano. No mesmo intervalo, o valor do quilo do traseiro bovino no atacado paulista avançou 0,7%, passou de R$ 11,45 para R$ 11,53. Portanto, é bom se preparar, porque a demanda de carne bovina nesse mês de junho vai aumentar e forte, e a oferta de boi e vaca gorda vai ficar ainda mais baixa. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de pecuária. Veja agora o indicador Boi Gordo Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.